Então, após nós vermos princípios contábeis, por meio da Resolução CFC 1101 de 2007, com redação dada pela Resolução CFC 1367 de 2011, constante das páginas 13 a 15 da apostila do professor Dr. Valdir Ladeira, nós vamos dar prosseguimento a transações no setor público, tá? Transações do setor público, elas são divididas em transações econômico-financeiras e transações administrativas, tá? As transações econômico-financeiras são transações que afetam o PL, originadas de fatos em decorrência ou não da execução orçamentária. Podem provocar alterações qualitativas ou quantitativas, efetivas ou potenciais. E as administrativas são transações que não afetam o PL, originadas de atos administrativos, possuem o objetivo de dar cumprimento às metas programadas e manter em funcionamento as atividades do setor público, tá? Os regimes contábeis. Quanto aos regimes contábeis, nós temos o regime de caixa, em que as receitas e despesas devem ser reconhecidas e registradas quando efetivamente recebidas e pagas. Atrelada a esse regime, nós temos a demonstração do fluxo de caixa, né, em que só vão entrar nessa demonstração pagamentos e recebimentos decorrentes de caixa. E nós temos também o regime de competência, em que as receitas e despesas devem ser reconhecidas e registradas quando da ocorrência do fato gerador, independentemente de terem sido recebidas ou pagas, tá? Pelo regime orçamentário, que nós vamos ver nesse quadro à frente, em que está fundamentado no artigo 35 da Lei 4.320, em que assim dispõe, no seu artigo 35, em que pertence ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele empenhadas, tá? Nele legalmente empenhadas. Então, aqui nós temos o registro, o reconhecimento das receitas por caixa e o reconhecimento das despesas por competência. Tá? Nesse sentido, esse daqui vai ser o regime misto, adotado pela Lei 4.320, tá? Em que receitas arrecadadas vão ser reconhecidas por caixa e as despesas nele legalmente empenhadas vão ser reconhecidas por competência, tá? O regime patrimonial ele vai estar atrelado à convergência de normas internacionais e ele vai aplicar integralmente o regime de competência. Segundo o MCASP, a contabilidade aplicada ao setor público, assim como qualquer outro ramo da ciência contábil, obedece aos princípios de contabilidade, como nós vimos. Dessa forma, aplica-se o princípio da competência em sua integralidade, ou seja, os efeitos das transações e outros eventos são reconhecidos quando ocorrem e não quando os recursos financeiros são recebidos ou pagos. Tá? Vou até deixar marcado aqui com marca-texto. Aplica-se o princípio da competência em sua integralidade. Tá? E a ciência contábil obedece aos princípios de contabilidade. Esse é o regime patrimonial, segundo o MCASP, tá? Que vai obedecer o regime de competência, em que os efeitos das transações e outros eventos são reconhecidos quando ocorrem, e não quando os recursos financeiros são recebidos ou pagos. Um exemplo é a indústria de passagens aéreas. Quando os senhores compram uma passagem aérea, a empresa ainda não pode, de aviação, ainda não pode registrar sua receita. Ela só registra sua receita quando esse bilhete chega ao destino. Significa que o serviço foi prestado, ocorreu o fato gerador desse serviço. Então, ali a empresa pode reconhecer essa receita, tá? Em decorrência do fato gerador, que era deixar o cidadão, o cliente, em determinado lugar para qual ele comprou a sua passagem. Regime patrimonial, reconhecimento da receita. Segundo o MCASP, com o objetivo de evidenciar o impacto no patrimônio, deve haver o registro da variação patrimonial aumentativa, independentemente da execução orçamentária, em função do fato gerador,
observando-se os princípios contábeis da competência e da oportunidade. Tá? O princípio da oportunidade vai requerer prudência e que os registros sejam feitos a oportunidade vai requerer informações tempestivas e oportunas, tá? Vamos lá. Ainda no reconhecimento da receita, o MCASP acrescenta que no âmbito da atividade tributária pode-se utilizar o momento do lançamento como referência para o seu reconhecimento, pois é por esse procedimento que verifica-se a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determina-se a matéria tributável, calcula-se o montante do tributo devido e identifica-se o sujeito passivo. Tá? Nessa seara aqui do direito tributário, o sujeito passivo é o contribuinte, tá? É o contribuinte, tá? E o sujeito ativo vai ser o próprio Estado, vai ser o Estado, tá? Com seu poder de império, uma receita derivada. Então, é por meio do lançamento que ocorre o registro no subsistema patrimonial, tá? No lançamento da receita tributária só ocorre o registro no sistema patrimonial em decorrência do fato gerador, não ocorre registro no sistema orçamentário. Já adiantando esta parte aqui. Vamos agora para regime patrimonial, ou seja, que reconhece receitas e despesas pelo seu fato gerador e não pelo recebimento ou pagamento por caixa. Isso daí ele obedece ao regime da competência. Deixa eu botar aqui um marca-texto para que nós possamos fazer a leitura. Segundo o MCASP, com o objetivo de evidenciar o impacto no patrimônio, deve haver o registro da variação patrimonial diminutiva em razão do fato gerador, observando os princípios contábeis da competência e da oportunidade. Nós vimos em princípios o princípio da competência e o princípio da oportunidade. Aí nesse slide abaixo, eu dou alguns exemplos do material do Teshima que ele colocou referente ao reconhecimento da variação patrimonial diminutiva no espaço e no tempo. Tá? Então, a apropriação da variação patrimonial diminutiva antes da liquidação, já que na liquidação que se processa o fato gerador, ele dá alguns exemplos aqui em que esse fato gerador ele ocorre antes da liquidação. Tá? Então, ocorre o reconhecimento da despesa por competência. Recebimento de nota fiscal referente à compra de 100 computadores no dia 28 de dezembro. A gente recebeu a nota fiscal referente à compra de computadores sem tempo hábil para a execução do segundo estágio da despesa e liquidação. Tá? Mais à frente eu vou detalhar melhor com gráficos e melhores exemplos essa questão. E algumas coincidem com esses slides daqui, como essa questão do serviço de limpeza e conservação, que acontece no mesmo momento, o reconhecimento da VPD, da variação patrimonial diminutiva. Então, aqui no slide ele traz que a apropriação da variação patrimonial diminutiva ocorre simultaneamente à liquidação, no fornecimento de prestação de serviço de limpeza e conservação. Tá? O terceiro exemplo que ele trouxe é referente à apropriação da variação patrimonial diminutiva após a liquidação. Nesse exemplo, na aquisição de material de consumo que será estocado em almoxarifado para uso em momento posterior, no qual será reconhecida a despesa. Também tem um exemplo mais à frente, situando os senhores no tempo e no espaço quanto a esse exemplo daqui. Vamos agora fazer alguns exercícios para que nós possamos fixar a matéria. Tá? Exercício de fixação. Exercício 1, segundo o regime orçamentário previsto na Lei 4.320, pertence ao exercício financeiro as receitas nele. Então, nós vemos que no artigo 35 da citada lei, artigo 35, no inciso 1, pertence às receitas nele arrecadadas, né? Vamos chamar nosso gabarito,
Certa resposta, vamos para a próxima. Exercício 2. Segundo o regime orçamentário previsto na Lei 4.320, pertence ao exercício financeiro as despesas nele legalmente empenhadas, como nós vimos no nosso inciso 2 do citado artigo. Tá? Vamos chamar o nosso gabarito, está correta. A terceira questão trata do regime orçamentário também, receitas e despesas sob o enfoque orçamentário, previsto na Lei 4.320, e o regime patrimonial utilizado pela contabilidade aplicada ao setor público. São, respectivamente, tá? Caixa e competência é o regime misto, né, em que a gente adota caixa para receitas e competência para despesas. Competência e competência? Não, porque competência é somente no regime patrimonial. Misto e competência, perfeito. O regime patrimonial adota o regime de competência integralmente. Competência e misto é que ele trocou, competência e caixa, não se trata disso. Vamos chamar o nosso gabarito e a letra C é a nossa resposta. Tá? O que eu tenho para falar com os senhores sobre as variações patrimoniais é que, segundo o MCASP, as variações patrimoniais são transações que promovem alterações nos elementos patrimoniais da entidade do setor público, mesmo em caráter compensatório, afetando ou não o seu resultado. As variações patrimoniais podem ser classificadas em quantitativas ou qualitativas. As quantitativas são aquelas que decorrem de transações do setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. E as qualitativas são aquelas que decorrem de transações do setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. Tá? Como exemplos, nós temos a aquisição de estoques a prazo, em que nessa aquisição há a permuta de um bem mercadorias por uma obrigação a pagar fornecedores. Beleza? E uma variação patrimonial aumentativa e efetiva é o lançamento do IPTU, no seu fato gerador em 1º de janeiro. Tá? E uma variação patrimonial diminutiva é a apropriação da folha de pagamento, a VPD de pessoal. Assim, nós vamos para o próximo slide. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Segundo o regime patrimonial, a variação patrimonial diminutiva deve ser reconhecida na data da liquidação, tá? Para NBCT, SP, a gente adota integralmente o regime de competência, em que a gente reconhece a despesa na liquidação, tá? Vamos chamar o nosso gabarito. Liquidação está correto. Questão 5. Segundo o regime patrimonial, a variação patrimonial aumentativa deve ser reconhecida na data do lançamento, tá? Na data do lançamento. Questão 9. De acordo com o parágrafo 2º do artigo 167 da Constituição Federal, os créditos especiais extraordinários poderão ser reabertos no limite dos seus saldos no exercício subsequente, se no exercício anterior o ato de autorização for promulgado nos 4 últimos meses do exercício. Tá? Então, quando os créditos especiais extraordinários, o ato de autorização for promulgado nos 4 últimos meses do exercício, os seus saldos poderão ser reabertos. Seus saldos poderão ser reabertos no exercício seguinte até o seu limite, até o limite dos seus saldos. Tá? Vamos chamar o nosso gabarito. Letra A, correto. Vamos para a próxima. Variações patrimoniais. As variações patrimoniais elas podem ser qualitativas, conforme foi falado anteriormente. Elas alteram a composição do patrimônio sem afetar o PL, tá? Então, alteram a composição do patrimônio sem afetar o PL, determinando alterações apenas na composição dos elementos patrimoniais. Um exemplo é o débito em estoques e o crédito em fornecedores. Esse exemplo, inclusive, eu falei no nosso primeiro encontro presencial. É uma permuta entre elementos patrimoniais. No caso aqui, aumentou o ativo e aumentou o passivo.
tá? Então, as variações patrimoniais alteram os elementos patrimoniais de uma entidade, afetando ou não o resultado, tá? Quando não afeta o resultado, é uma variação qualitativa. No que tange às variações quantitativas, elas decorrem de transações que aumentam ou diminuem o PL. Tá? Então, se aumentam, vai ser uma VPA, se diminuem, vai ser uma VPD. No caso das aumentativas, nós temos as variações patrimoniais aumentativas. Um exemplo é o débito de tributo a receber e o crédito em VPA, ou seja, conta 1 com conta 4. Tá? Aqui conta 1 com conta 2. Em termos de plano de contas, aqui seria a conta 1 com a conta 2, contas patrimoniais. Aqui seria uma conta patrimonial com uma conta de resultado. E aqui a mesma coisa, uma conta de resultado com uma conta patrimonial. Tá? Continuando nas variações quantitativas diminutivas, por meio das variações patrimoniais diminutivas, outro exemplo é o débito de VPD de pessoal e o crédito de salários a pagar. Tá? Vamos partir para o nosso próximo slide. Mas antes, eu gostaria de falar para os senhores que as variações patrimoniais podem ser classificadas quanto à dependência orçamentária da seguinte forma. Existe a variação patrimonial aumentativa resultante da execução orçamentária. Então, existe uma VPA resultante da execução orçamentária. E existem VPAs, uma VPA que é independente da execução orçamentária. Tá? Como exemplo de VPA resultante da execução orçamentária, nós temos a própria aqui, ó, Receita de Tributos. Tá? E uma VPA independente da execução orçamentária é uma doação recebida. Uma doação. Tá? É até um fato extra-orçamentário. A depreciação também é independente da execução orçamentária. Tá? É um outro exemplo, só que no caso de VPD. Tá? VPD independente da execução orçamentária são fatos que resultam em diminuição do patrimônio líquido e que ocorrem independente da execução orçamentária. Exemplo é a depreciação. Tá? No caso aqui de uma VPD independente da execução orçamentária, nós temos a depreciação. Depreciação. É difícil de escrever aqui. Depreciação, beleza? Vamos passar para o próximo slide. Tá? Então, aqui nós vamos analisar as variações patrimoniais aumentativas, ou seja, receita sob enfoque patrimonial. A receita sob enfoque patrimonial quer dizer que nós temos aumento dos benefícios econômicos ou potencial de serviços. Mas, que ocorra durante o exercício financeiro, que aumentam o PL, tá? Há uma VPA, tem que aumentar o PL, menos aporte dos proprietários, que não sejam de aporte dos proprietários. Então, para ser uma receita, para nós reconhecermos como uma receita, tem que ocorrer o aumento dos benefícios econômicos ou potencial de serviços, para ser uma VPA, durante o exercício financeiro, que aumente o PL que não seja aporte dos proprietários. Beleza? Então, vamos passar para a próxima. A classificação das VPAs quanto à dependência da execução orçamentária. Tá? A VPA resultante da execução orçamentária, deixa eu botar aqui o marca-texto. Então, uma VPA resultante da execução orçamentária são receitas orçamentárias efetivas arrecadadas de propriedade do ente que resultam em aumento do patrimônio líquido. Exemplo, receita de tributos, né, que é o maior volume de transações no Estado, que se trata de, no Estado, que eu quero dizer, nos entes da federação, né, se tratam de receitas de transação sem contraprestação. Tá? Então, são resultantes da execução orçamentária. São receitas orçamentárias efetivas arrecadadas de propriedade do ente que resultam de aumento do patrimônio líquido. Tá? E uma VPA
independente da execução orçamentária são fatos que resultam em aumento do patrimônio líquido que ocorrem independentemente da execução orçamentária. Como exemplo, nós temos a incorporação de bens, doações recebidas, mas nós podemos ter também o nascimento de semoventes. Nascimento de semoventes, como nós vimos na classificação da nossa aula síncrona, nascimento de semoventes é uma receita, é uma variação ativa, né? É uma variação ativa, independente da execução orçamentária, superveniência do ativo, tá? Nascimento de semoventes. Nasceu um animalzinho lá da SEAPA, da Secretaria de Agricultura, Pesca, tá? É isso que quer dizer essa expressão nascimento semovente e um exemplo de VPA, independente da execução orçamentária. Vamos partir para o próximo slide. E, com isso, antes de adentrarmos na variação patrimonial diminutiva, nós podemos perceber que o resultado patrimonial apurado na demonstração das variações patrimoniais vai ser o quê? Vai ser o somatório das variações patrimoniais aumentativas, como exemplo, nós temos impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições, exploração e venda de bens, serviços e direitos, variações patrimoniais aumentativas financeiras, transferências e delegações recebidas, valorizações e ganhos com ativo e desincorporação de passivos, outras variações patrimoniais aumentativas, em confronto com as variações patrimoniais diminutivas, que é composta por pessoal em cargos, benefícios previdenciários e assistenciais, uso de bens, serviços e consumo de capital fixo, variações patrimoniais diminutivas financeiras, transferência de delegações concedidas, desvalorização e perda de ativos, incorporação de passivos, tributárias, VPDs tributárias, custos das mercadorias vendidas, produtos e serviços e dos produtos prestados e outras variações patrimoniais diminutivas. Então, pelo confronto de VPA e VPD, nós vamos ter o resultado patrimonial apurado na DVP, demonstração das variações patrimoniais. Tá? Sabendo disso, nós vamos para o próximo slide, que trata do reconhecimento da VPA. Nesse sentido, as VPAs elas vão ser reconhecidas no momento do fato gerador. Tá? No momento do fato gerador. Aqui que vai ocorrer o reconhecimento. Então, fato gerador, a VPA vai acontecer aqui. Fato gerador, a VPA vai acontecer aqui. E fato gerador, a VPA vai acontecer aqui. Tá? E no caso do IPTU, em que o fato gerador ocorre em 1º de janeiro, era muito difícil escrever com isso, 1º de janeiro, ocorre também o lançamento, tá? Aqui ocorre o reconhecimento no lançamento, no estágio da receita do lançamento. Beleza? Ingresso ao recebimento. O ingresso ao recebimento. E aqui, o ingresso aqui é a arrecadação, né? Arrecadação. Tá? Então, aqui é a receita orçamentária. Aqui é a receita orçamentária. Beleza? Aqui é o fato gerador, é quando se verifica a procedência do crédito fiscal, a pessoa que lhe é devedora inscreve o débito desta. Tá? No momento fato gerador, quer dizer que obedece ao regime de competência. Tá? Regime de competência.
competência. Então, nós vamos nos atentar que a VPA ela vai ser sempre reconhecida no que tange ao seu fato gerador, tá? Porque obedece ao regime de competência. Beleza? No caso do lançamento do IPTU, a VPA ocorre em 1º de janeiro, onde ocorre o fato gerador, ocorre a VPA. O ingresso do recurso vai ocorrer posteriormente, por meio da arrecadação, e constitui uma receita orçamentária. No caso das transferências, o ingresso e o fato gerador ocorrem ao mesmo momento, então a VPA vai ocorrer concomitantemente com o ingresso do recurso. Beleza? Então, o aluguel recebido antecipadamente, você recebeu os recursos antecipadamente. Quando o tempo se processar, aqui é o tempo decorrido, para cá é o tempo decorrido, para cá é o tempo decorrido, conforme fosse processando o tempo. Aqui se processou o tempo, ocorreu o fato gerador. O tempo passou mais ainda, ocorreu o ingresso do recurso. Aqui, como o aluguel recebido antecipadamente, ocorreu o ingresso de recurso, tempo decorrido, ocorre o fato gerador, ocorre o registro da VPA. Tá? Somente aqui, no caso das transferências, que o ingresso e fatos geradores ocorrem ao mesmo tempo. Agora nós vamos para a despesa sobre o enfoque patrimonial. Também quer dizer que as despesas vão ser registradas no momento do seu fato gerador. Tá? Então, para ser despesa sobre o enfoque patrimonial, tem que ter as seguintes características: redução dos benefícios econômicos ou potencial de serviços durante um exercício financeiro que produzem diminuição no PL, né, porque é uma VPD, vai produzir uma diminuição no PL, que toma forma de fluxos de saída, consumo de ativos ou aumento de passivos, porque é uma VPD, ou seja, vai tomar um fluxo de consumo de ativos ou aumento de passivos, e que não seja distribuição aos proprietários. Beleza? Então, para ser uma VPD, tem que ser uma redução dos benefícios econômicos ou potencial de serviços que ocorra durante o exercício financeiro, que produza uma diminuição no patrimônio líquido e que toma forma de fluxos de saída, consumo de ativos ou aumentos passivos e que não seja distribuição aos proprietários. Tá? Obedecendo também ao regime de competência, regime patrimonial. Quanto à classificação das VPDs, quanto à dependência da execução orçamentária. É a mesma ideia da VPA. Né? A VPD, resultante da execução orçamentária, são despesas orçamentárias efetivas de propriedade do ente que resultam em diminuição do patrimônio líquido. Tá? Um exemplo são as despesas com serviços de terceiros, que inclusive estava lá no slide do TXM, e nós vamos ver essa questão da despesa conforme nós vimos lá no gráfico da receita, tá? Contextualizando o tempo e o espaço. Já as VPDs independentes da execução orçamentária são fatos que resultam em diminuição do patrimônio líquido que ocorrem independentemente da execução orçamentária. Como nós vimos, um exemplo é a depreciação. Tá? Vamos seguindo. Ou então é baixa de bens inservíveis, baixa de bens inservíveis, baixa de inservíveis. Também vai ser independente da execução orçamentária. Os senhores podem, se quiser, dar um print na tela ali, tá? E nós vamos passar para o próximo slide. Quando se reconhece a despesa pelo enfoque patrimonial VPD, uma das grandes questões da ciência contábil é o momento da ocorrência dos fatos geradores. Tá? Então, então, a despesa devem ser consideradas a competência e a oportunidade, a tempestividade do registro. Tá? Então, nós vamos reconhecer a despesa no enfoque patrimonial por competência e atendendo ao princípio da oportunidade e tempestividade dos registros. Aqui eu trouxe exemplos de contextualização de tempo e espaço, tá? E do fato gerador. Como é pelo regime de competência, nós vamos fazer o registro não pelo pagamento, mas pela ocorrência do fato gerador. Tá? Então,
Aqui nós temos o exemplo da prestação de serviço de limpeza. Tá? E aqui vai ocorrendo o decurso do tempo. Então, primeiro ocorreu a prestação de serviço. Então, no momento da prestação de serviço, aumenta o passivo e reduz o PL, ou seja, temos a VPD. Ou seja, nós temos aqui ativo, passivo e PL. Tá? Então, aumenta o passivo e reduz o PL. Ou seja, aqui nós temos o fato gerador da VPD. No momento do pagamento, ocorre a extinção do passivo e a redução do ativo. Tá? Então, no momento do pagamento, vai reduzir o ativo e vai se extinguir esse passivo. Beleza? O registro ocorre no momento do fato gerador, no momento da prestação de serviço, onde se processa a liquidação. Tá? Mas nós temos aquele exemplinho lá de quando é até 28 de dezembro, que você recebeu a nota fiscal, em que o fato gerador já ocorre lá, que nós vimos no slide anterior. Vamos para o próximo exemplo. Então, existem dois momentos importantes da efetiva prestação de serviço e do pagamento pelo serviço prestado. Como a despesa sob enfoque patrimonial obedece ao regime da competência, ou seja, o registro vai ocorrer pelo fato gerador, a VPD ela vai surgir no momento da prestação de serviço, não no momento do pagamento pelo serviço prestado. Tá? Outro exemplo é a aquisição de material de consumo. Beleza? Existem três momentos importantes: o da aquisição do material, o pagamento e o do consumo, o uso desse material. Na aquisição do material, surge a obrigação, aumento passivo e aumento ativo. Nós temos aqui ativo, passivo e PL. Tá? Então, no momento da aquisição do material, aumenta o ativo, entra aqui em estoque o material e aumenta o passivo pela obrigação com fornecedores. Lembrando que a maioria das transações no setor público são a prazo. Tá? Então, no pagamento do material, ocorre a extinção do passivo e a redução do ativo, a extinção da obrigação. Então, aqui a gente reduz o ativo e a gente reduz o passivo, e nada importa no PL. Tá? Percebam que aqui, nesses dois momentos, o PL está intacto. Agora, na distribuição do material, onde ocorre o consumo e o uso, no momento do consumo surge a VPD, ou seja, ocorre a diminuição do PL e a diminuição do ativo. Então, como nós vimos na nossa aula síncrona, quando a despesa é efetiva, vai reduzir o ativo e vai reduzir o PL. Tá? Uma despesa aqui efetiva. Vamos para o próximo slide. Outro exemplo de despesa sob enfoque patrimonial é a aquisição de bens do ativo imobilizado. Aqui está o tempo decorrido, tá? E existem três momentos importantes: o da aquisição do bem, o pagamento e o do reconhecimento do desgaste pelo uso, tá? Que é uma variação passiva, independente da execução orçamentária. Então, no momento da aquisição do bem, surge a obrigação, aumenta o passivo e aumenta o ativo, tá? Em nada afeta o PL. Então, aqui é um fato permutativo, tá? É uma mutação. No momento do pagamento do bem, ocorre a extinção do passivo e a redução do ativo, tá? Então, aqui nós temos a diminuição do ativo e a diminuição do passivo. Mas no momento do reconhecimento da depreciação do bem, surge o VPD, em que ocorre a diminuição do PL, ocorre a diminuição do ativo e a diminuição do PL. Ou seja, aqui nós temos uma VPD. Beleza? Vamos para o nosso próximo exemplo. Despesa sob enfoque patrimonial. Também tem três momentos importantes na concessão de suprimento de fundos, que foi até um exemplo que eu dei na nossa primeira aula presencial.
existem 3 momentos importantes na concessão do suprimento de fundos, tá? O da entrega do numerário ao servidor, suprimento de fundos. É o caso em que você adianta um dinheiro para o servidor para uma viagem, ou então para despesas de pequeno vulto, que não podem se processar com um rito que não seja demorado, porque senão vai prejudicar a operacionalização do objetivo. E nós temos a questão do suprimento de fundos para agilizar e sermos efetivos quanto a essa questão. Então, tem 3 momentos importantes, que é o da entrega do numerário, o do gasto do suprido e da prestação de contas do recurso adiantado. Entregamos o numerário para o servidor vai prestar um serviço externo e receber o numerário. Então, no momento da entrega do numerário, surge a variação qualitativa, ou seja, aumenta o ativo e diminui o ativo. Ou seja, aqui no ativo, vamos supor que entregou dinheiro, a gente sabe que não é assim que ocorre na prática, mas saiu o dinheirinho aqui do caixa e gerou uma obrigação aqui de adiantamento de suprimento de fundos, tá? Por servidor. Então, reduziu o caixa, mas gerou uma obrigação. Tá? Então, fez uma variação qualitativa, não foi um fato modificativo, tá? Foi uma permuta, um fato permutativo. No gasto do suprido, não ocorre alteração patrimonial. Na prática, o serviço de contabilidade não sabe quando se processou esse gasto ainda. Mas no momento da prestação de contas, que o servidor chega lá com a passagem aérea, em que ocorreu o voo para determinado lugar e a volta, dependendo da situação, no momento da prestação de contas, surge a variação patrimonial diminutiva, que ocorre com a diminuição do PL e a diminuição do ativo, caracterizando a VPD, tá? No momento do fato gerador. Então, o fato gerador da concessão do suprimento de fundos é a prestação de contas. E ela se processa com empenho, você vai ter que empenhar, liquidar e pagar, mas o fato gerador vai se dar somente na prestação de contas. Beleza? Vamos partir para a próxima. Aqui nós já entramos em plano de contas, que é a parte teórica da matéria que eu quis fazer com os senhores, demonstrando por uma maneira prática via o sistema CIAF-RIO. Tá? Então, eu mostrei de forma prática o plano de contas e agora nós vamos ter a nossa abordagem teórica. Tá? Segundo o MCASP, deixa eu mudar aqui, vou botar o apontador a laser. O plano de contas é a estrutura básica da escrituração contábil, formada por uma relação padronizada de contas contábeis que permite o registro contábil dos atos e fatos praticados pela entidade, de maneira padronizada e sistematizada, bem como a elaboração de relatórios gerenciais e demonstrações contábeis de acordo com as necessidades e informações do usuário. Tá? A motivação para ter um plano de contas padronizado foi a harmonização às normas internacionais de contabilidade. O objetivo do plano de contas aplicado ao setor público, segundo o MCASP, informa que a ciência contábil tem a finalidade geral o fornecimento de informações aos diversos usuários da informação contábil. O plano de contas aplicado ao setor público alinha-se a esta finalidade por meio da padronização da forma de registro contábil para a extração de informações para estes usuários. Dessa forma, os objetivos do PCASP são os seguintes: padronizar os registros contábeis das entidades do setor público, né, por força da LRF, em que precisa se fazer a consolidação, tá, dos balanços do setor público, distinguir os registros de natureza patrimonial, orçamentária e de controle, lembrando o plano de contas, registro de natureza patrimonial 1, 2, 3 e 4, tá? De natureza orçamentária 5 e 6, de natureza de controle 7 e 8. Atender a administração direta e a administração indireta das 3 esferas de governo, inclusive quanto à peculiaridades das empresas estatais dependentes e dos regimes próprios de previdência social, RPPS. Tá?
Permite o detalhamento das contas contábeis a partir do nível mínimo estabelecido pela STN, pela Secretaria do Tesouro Nacional, de modo que possa ser adequado às peculiaridades de cada ente, e permitir a consolidação nacional das contas públicas. Ainda nos objetivos do PCASP, permitir a elaboração das dimensões contábeis aplicadas ao setor público, DCASP, e dos demonstrativos do Relatório Resumido de Execução Orçamentária, REL, e o RGF. Lembrando que o Relatório Resumido de Execução Orçamentária tem periodicidade bimestral e o Relatório de Gestão Fiscal tem periodicidade quadrimestral. Tá? Permitir a adequada prestação de contas, o levantamento das estatísticas de finanças públicas, a elaboração de relatórios nos padrões adotados por organismos internacionais, a exemplo do Government Finance Statistical Manual, GFSM, do Fundo Monetário Internacional, FMI, bem como o levantamento de outros relatórios úteis à gestão. Contribuir para a adequada tomada de decisão e para a racionalização de custos no setor público, e contribuir para a transparência da gestão fiscal e para o controle social. Tá? Competência para a instituição e manutenção do PCASP. Então, nós estamos aqui agora. O Manual de Contabilidade aplicado ao setor público informa que a competência para a edição de normas gerais para a consolidação das contas públicas foi atribuída pela LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, à STN, enquanto órgão central de contabilidade da União. Dessa forma, cabe à STN criar, alterar, excluir, codificar, especificar, desdobrar e detalhar as contas contábeis. No que se refere ao detalhamento, vale destacar que a STN estabelece nível mínimo a partir do qual os entes poderão detalhar as contas do PCASP de acordo com suas peculiaridades. Diretrizes do PCASP. As diretrizes do PCASP constavam em edição passada do MCASP. No entanto, atualmente, o MCASP não dispõe mais deste tópico. Porém, acho interessante a leitura do esquema que possui a essência das diretrizes do PCASP segundo a antiga redação do MCASP. Tá? Então, diretrizes do PCASP, que trouxe aqui, já foi até falado em outros vídeos, mas eu vou repetir que por meio da repetição nós vamos conseguir o êxito na nossa prova. Padronização. Padronizar os registros contábeis das entidades do setor público. Natureza da informação. Distinguir os registros da natureza patrimonial, orçamentária e de controle. Flexibilidade. Possibilitar o detalhamento das contas e o atendimento das peculiaridades dos diversos usuários do PCASP. Consolidação. Permitir a consolidação nacional e por esfera de governo das contas públicas. Demonstrações e relatórios. Facilitar a elaboração das dimensões contábeis aplicadas ao setor público, do relatório resumido de execução orçamentária, do relatório de gestão fiscal e de outros relatórios contábeis, financeiros e gerenciais. Estatísticas de finanças públicas. Permite o levantamento das estatísticas de finanças públicas, inclusive nos padrões internacionais. Outros, transparência fiscal, controle social, tomada de decisão, racionalização de custos, prestação de contas, etc. Alcance do PCASP. Tá? Ele é obrigatório para todos os poderes de cada ente da federação, seus órgãos e entidades da administração direta, incluindo fundos, autarquias, inclusive especiais, fundações e empresas estatais dependentes. Tá? Isso aqui está na LRF, no artigo 2º, Lei 101 de 2000. E é facultativo para as empresas estatais independentes, mas que por força de algum organismo regulatório pode se tornar obrigatório. Tá? Como nós vimos anteriormente nos nossos vídeos. Natureza da informação. Como forma de estruturar o plano de contas aplicado ao setor público, a STN utilizou uma metodologia na qual as contas contábeis foram segregadas em 3 grandes grupos de acordo com as características dos atos e fatos nela registrados. Tá? Quais são esses 3 grandes grupos? Natureza de informação orçamentária, natureza de informação patrimonial e natureza de informação de controle. A natureza de informação orçamentária registra processo e evidencia os atos e fatos relacionados ao planejamento e execução orçamentária. Já a natureza de informação patrimonial registra processo e evidencia os fatos financeiros e não financeiros relacionados com as variações qualitativas e quantitativas do patrimônio público. E a natureza de informação de controle registra processo e evidencia os atos de gestão cujos efeitos possam produzir modificações no patrimônio da entidade do setor público, bem como aqueles com funções específicas de controle.
Tá? Então, aqui são os atos potenciais, como contratos, convênios. As variações patrimoniais são as qualitativas e as quantitativas, evidencia fatos financeiros e não financeiros, e orçamentária decorrente do planejamento e execução orçamentária. Natureza da informação contábil. A metodologia utilizada para a estruturação do PCASP foi a segregação das contas contábeis em grandes grupos, de acordo com as características dos atos e fatos nelas registrados. Então, natureza orçamentária representa os atos e fatos relacionados ao planejamento e execução orçamentária. Na natureza patrimonial, se relaciona aos fatos relacionados à composição do patrimônio público e as suas variações qualitativas e quantitativas do patrimônio público. Na natureza de controle, reflete os atos de gestão cujos efeitos possam produzir modificações no patrimônio da entidade, bem como aqueles com funções específicas de controle. Tá? O PCASP é dividido em 8 classes, sendo as contas contábeis classificadas segundo a natureza das informações que evidenciam. Natureza da informação, ela pode ser patrimonial, como nós já vimos, inclusive lá no CIAF Rio, orçamentária e de controle. Tá? Quanto às classes: 1. Ativo, 2. Passivo mais PL, 3. Variação patrimonial diminutiva, 4. Variação patrimonial aumentativa, 5. Controle de aprovação de planejamento e orçamento, 6. Controle de execução do planejamento e orçamento, 7. Controle de devedores e 8. Controle de credores. Tá? Aqui a gente tem aquele mnemônico, que é o CAPO, tá? Controle de aprovação do planejamento e orçamento. E aqui no 6 nós temos o CEPO, controle de execução do planejamento e orçamento. Lembrando que as classes ímpares, tá? Vão ter natureza da informação devedora, vão ser devedores. Tá? E as classes pares vão ter natureza credora. Beleza? Vamos passar para o próximo slide. Estrutura do código da conta contábil. Segundo o MCASP, as contas contábeis do PCASP são identificadas por códigos com 7 níveis de desdobramento, tá? Composto por 9 dígitos, de acordo com a seguinte estrutura. Isso nós vimos também no CIAF Rio. Na prática, as contas contábeis do PCASP são identificadas por códigos com 7 níveis de desdobramento, compostos por 9 dígitos. Está aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7 níveis: primeiro nível, primeiro dígito, classe; segundo nível, grupo; terceiro nível, subgrupo; quarto nível, título; quinto nível, subtítulo; sexto nível, item; sétimo nível, subitem. Beleza? Então, vamos partir para o próximo. Aqui eu trouxe a estrutura do PCASP, tá? Até o segundo nível, até o grupo. Tá? Então, a gente tem a classe e grupo. Geralmente é bom a gente saber até o segundo nível, até o grupo. Tá? Então, 1 ativo, 1.1 ativo circulante, 1.2 ativo não circulante. 2 passivo mais PL, 1.1 passivo não circulante, 2.1 passivo circulante, 2.2 passivo não circulante, 2.3 patrimônio líquido. 3. Variação patrimonial diminutiva, 3.1 pessoal em cargos, 3.2 benefícios previdenciários e assistenciais, 3.3 uso de bens, serviços e consumo de capital fixo, 3.4 variações patrimoniais diminutivas financeiras, 3.5 transferências e delegações concedidas, 3.6 desvalorizações e perdas de ativos e incorporações de passivos, 3.7 variações patrimoniais diminutivas tributárias, 3.8 custo das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados, 3.9 outras variações patrimoniais diminutivas. Vamos para a classe 4, que representa a variação patrimonial aumentativa.
No item 4.1, que vai até o segundo nível grupo, classe, tá? Aqui no 4, segundo nível, grupo. Impostos, taxas e contribuições de melhoria. 4.2, contribuições. 4.3, exploração e venda de bens e serviços, serviços e direitos. 4.4, variações patrimoniais aumentativas financeiras. 4.5, transferências e delegações recebidas. 4.6, valorização e ganhos com ativo e desincorporação de passivos. E 4.9, outras variações patrimoniais aumentativas. Então, aqui nós estamos na natureza da informação patrimonial, tá? E nós vamos agora para a natureza da informação orçamentária, que representa as classes 5 e 6. Então, o 5, nós temos o CAPO, controle da aprovação do planejamento e orçamento, 5.1, planejamento aprovado, 5.2, orçamento aprovado, 5.3, inscrição de restos a pagar, 6, controle da execução do planejamento e orçamento. Nós temos no item 6.1, execução do planejamento, 6.2, execução do orçamento, 6.3, execução de restos a pagar. Tá? 7, controle de devedores, nós temos 7.1, os atos potenciais, 7.2, administração financeira, 7.3, dívida ativa, 7.4, os riscos fiscais, 7.5, consórcios públicos, 7.6, controles fiscais, 7.8, custos e 7.9, os controles, outros controles. E o 8, controle de credores, nós temos no item 8.1, execução dos atos potenciais, 8.2, execução da administração financeira, 8.3, execução da dívida ativa, 8.4, execução dos riscos fiscais, 8.5, execução dos consórcios públicos, 8.6, execução dos controles fiscais e 8.8, apuração dos custos e outros controles no item 8.9. Tá? Até o terceiro nível já é mais difícil, para as questões mais difíceis. Eu não vou ficar detalhando aqui. Se os senhores quiserem, depois os senhores dão um print na tela e dão uma estudada. Mas aqui são para as questões mais avançadas, tá? Mas eu não posso ser omisso, preciso apresentar para os senhores. E vamos partir para a próxima.